E agora a gente volta a falar sobre essa nova crise, agora envolvendo a Polônia, depois que mísseis russos atingiram uma cidade que fica perto da fronteira da Polônia com a Ucrânia, matando 2 pessoas. Quem está na ponta da linha conosco é o professor Vicente Ferraro, cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, seção Rússia e Eurásia. Muito obrigado por nos atender. Como vai? Olá, Bruno. Muito boa noite aos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, professor, o mundo hoje respirou um pouco mais ofegante, por assim dizer, depois dessa notícia que saiu nesta última tarde. Existe de fato algum risco de que, por um território da OTAN ter sido bombardeado, mesmo que sem querer, ainda não sabemos, a Rússia nega, mas mesmo que tenha sido um erro dos militares de Moscou, temos algum risco de agora uma escalada ainda maior? Ou a OTAN deve agir de uma maneira um pouco mais branda, né, por assim dizer, e colocar panos quentes nessa situação? Como você enxerga esse cenário? Olha, Bruno, uma escalada seria muito difícil no momento, né? Principalmente tendo em vista de que isso provavelmente foi um acidente, né? Foi um incidente. Então, em primeiro lugar, é necessário averiguar se esse míssil de fato veio da Rússia, né? Se ele de fato foi lançado pela Rússia, ou se é um míssil que foi lançado pela Ucrânia a partir do seu sistema de antimísseis, né? Lembrando que hoje a Rússia lançou um grande ataque no território ucraniano, em diferentes regiões da Ucrânia, e os mísseis ucranianos antimísseis, né, os mísseis de defesa, foram acionados, né? Então, não é descartável que esse míssil que atingiu o território polonês poderia ter sido um míssil desse sistema antimísseis da Ucrânia, desse sistema de defesa. Uma segunda hipótese também é que esse míssil que caiu em território polonês de fato seja russo, mas ele tenha sido derrubado pelo sistema de defesa da Ucrânia e os destroços deles tenham caído do lado polonês, né? E a terceira hipótese, né, que também é muito provável, é que de fato tenha havido um erro por parte da Rússia, né? E esses mísseis tenham caído ali do lado polonês. A Rússia nega esse incidente, né? Mas uma investigação provavelmente já nas próximas horas vai determinar de onde de fato é a procedência desses mísseis, mas um outro elemento que eu acredito que é improvável que haja uma escalada é que, além de ter sido um acidente, houve outros precedentes na história, né, em que ocorreram esse tipo de situações em regiões de fronteira, né? Eu acredito que um caso emblemático para a gente lembrar é o caso de 2015, né, que um avião militar russo foi derrubado pela Turquia na fronteira com a Síria, e a Turquia também é um país membro da OTAN, né? Então aquilo naquele momento isso gerou um grande alvoroço, mas houve uma negociação, houve uma discussão, depois o presidente Erdogan até visitou o Putin e esse incidente não acabou levando a uma atenção maior. Um outro caso que a gente pode lembrar também é em 2014, na própria Ucrânia, quando o avião da Malaysia Airlines, né, com procedência ali da Holanda, foi derrubado na região leste da Ucrânia, né, e até hoje há uma discussão de que se teriam sido os russos, se teriam sido os separatistas no leste da Ucrânia, o próprio governo da Ucrânia. Uma investigação feita pela Holanda apontou que foram os russos que derrubaram esse avião, mas isso acabou não gerando nenhum incidente geopolítico maior, né? Então, eu acredito, né, resumindo a sua pergunta, eu acredito que é muito improvável que haja uma escalada agora, principalmente pelo fato de isso provavelmente ter sido um acidente, a Rússia não ganhar em nada com esse ataque, né? Ou seja, esse ataque não atingiu algum alvo estratégico da OTAN, algum alvo militar da Polônia, né? Ou seja, a Rússia não tem nada a ganhar com esse ataque, né? Então provavelmente foi um acidente e não há interesse de nenhuma parte de que haja um conflito direto entre potências nucleares, né? Ou em que haja um conflito direto entre a OTAN e a Rússia. Na linha da sua análise está aqui uma informação da Reuters de que embaixadores, membros da OTAN, vão se encontrar nesta quarta-feira para debater o assunto. Um dos diplomatas que confirmou o encontro à agência afirmou que a organização vai agir cautelosamente e precisará de tempo para verificar o que aconteceu com precisão. Então, também, para além dessa preocupação, a gente não deve ter uma resolução
imediata, né, professor? A gente deve ter aí uma série agora de encontros ao longo desta madrugada, né, aqui do Brasil, e também novidades nesta quarta-feira, mas de qualquer forma as investigações vão levar o tempo. O mais importante, acho que para esse momento mesmo que tenham sido mísseis russos, a OTAN não deve tomar absolutamente nenhuma decisão sem ter todas as confirmações, e mesmo que essas decisões saiam, como o senhor agora avalia, não devem ser drásticas, né? Então a expectativa maior é por uma resolução mais pacífica, mas também não deve ser uma resolução tomada, qualquer que seja essa resolução, tomada de bate-pronto, né? Devemos ter aí mais conversas, mais análises para entender melhor esse assunto. Sim, exato, Bruno. É possível que haja algum tipo de sanção, né, se isso vir a ser confirmado, né, e a Rússia não oferecer um pedido de desculpas, né. Nesse exemplo que eu citei para você, envolvendo a Turquia e a Rússia em 2015, a Turquia pediu desculpas por ter derrubado o avião militar, russo ali na fronteira com a Síria, né, ou seja, houve ali uma tratativa mais enfática entre os países. Então, é possível que a Rússia reconheça que esses mísseis sejam russos e faça um pedido de desculpas à Polônia, e mesmo que ela não reconheça, eu acredito que o máximo que poderia se atingir isso seria a adoção de novas sanções contra a Rússia, ou talvez uma presença militar ali mais enfática na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, né? Então eu acredito que esse incidente em si não tem um potencial muito grande de escalar o conflito. Mas há uma série de outros elementos, né? O conflito segue sendo muito delicado, né? Ou seja, há uma grande potencial de escalada, né? Por outros fatores, mas que não se resumem a esse incidente em particular. Professor, antes de tudo isso, né, tivemos uma fala de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que repercutiu bastante. Ele visitou a cidade de Kherson, uma cidade que a Ucrânia conseguiu retomar, que estava sob domínio russo, e ele disse que poderia ser, então, o início do fim da guerra. Primeiro, gostaria de saber se o senhor concorda com essa análise de que podemos estar no início do fim da guerra promovida pela Rússia contra a Ucrânia, e se esse novo incidente envolvendo a Polônia pode retardar esse processo, se é que esse processo de início de fim da guerra que disse o Zelensky, na sua avaliação, já está em andamento. Não, Bruno, eu acredito que isso sejam apenas declarações, né? Não há interesse, pelo menos no momento, de nenhuma parte em terminar a guerra, né? Se a gente observar as demandas ucranianas nos últimos dias, são demandas, né, muito intransigentes do ponto de vista da Rússia, e as demandas também que o governo russo apresenta também são demandas muito intransigentes para a Ucrânia, né? Ou seja, nenhum lado está disposto a negociar uma paz, ou mesmo um cessar-fogo, nos termos que um está propondo ao outro, né? E como a gente já conversou aqui em outras vezes, né, eu ainda vejo que há alguns elementos que a gente debateu em outros momentos, mas que ainda estão presentes, né? Principalmente a questão de não ser interessante para a Ucrânia agora um cessar-fogo, né? Porque isso daria tempo para a Rússia consolidar o controle que ela tem sobre os territórios que estão ocupados, daria tempo para a Rússia se armar mais, para treinar os recrutas, né? Os soldados que foram recentemente mobilizados, né? Naquela onda ali de quase 300 mil mobilizados. E, do ponto de vista da Rússia, também o cessar-fogo não seria muito vantajoso, né, porque teria o risco de a Ucrânia conseguir se armar ainda mais, né, com armamentos do Ocidente, né, ou seja, a Ucrânia receberia ainda mais esses armamentos e estaria mais pronta para continuar o seu contra-ataque. Por outro lado, a gente pode dizer que um cessar-fogo agora, né, se há algum resquício de vantagem para algum lado, seria para a Rússia, porque a Ucrânia está lançando um contra-ataque desde agosto e a Ucrânia vem conseguindo recuperar territórios, né, como a cidade de Kherson na semana passada. Então, um cessar-fogo ali poderia dar algum tempo ali para a Rússia conseguir se restabelecer as suas linhas de defesa e mesmo se armar para um contra-ataque contra a Ucrânia agora. Então, os dois lados, acredito que resumindo, os dois lados ainda não têm interesse. Se há algum interesse mínimo, esse interesse seria por parte da Rússia, tendo em vista as perdas nas últimas semanas e nos últimos meses. Mas por outro lado, há também incentivos, mesmo para a Rússia, para
não obter um cessar-fogo. Então, acredito que o que a gente tem visto são mais declarações do que ações de fato, sinalizando para a possibilidade de um cessar-fogo. Nós estamos conversando com Vicente Ferraro, cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, seção Rússia e Eurásia. Professor, eu até falei há pouco, né, que um dos motivos da preocupação maior por esse bombardeio que atingiu aí a Polônia é porque a Polônia faz parte da OTAN, né? Então, quando um país é atacado da OTAN, é um consenso, né, de que esse país deve ser protegido, então as tropas da OTAN fazem aí uma possível, retaliação ou entram em combate de fato. Mas gostaria que o senhor se aprofundasse nesse assunto. O senhor já fez aqui um histórico, né, sobre algumas ações recentes envolvendo a OTAN e que a OTAN adotou uma postura mais, digamos, conservadora e que agora essa é a tendência. Mas, de qualquer forma, gostaria que o senhor se aprofundasse um pouco para o ouvinte da Band News FM entender o papel da OTAN e também o compromisso dos países integrantes um com o outro. Pergunto isso porque até agora tivemos já algumas manifestações, todas elas os países conservadores também, né? Então, por exemplo, tivemos aqui o primeiro-ministro da Bélgica dizendo que a Bélgica está com a Polônia, que todos fazem parte da família OTAN e mais do que nunca está unida e equipada para proteger a todos. Reino Unido, Alemanha e Holanda, também Canadá, disseram que estão acompanhando a situação em contato com a Polônia. Não tivemos nenhuma manifestação mais agressiva, mas todos demonstrando certa apreensão, né? Então gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte da Band News FM justamente esse papel da OTAN e também falasse um pouco do compromisso que os países integrantes têm um com o outro. Sim, Bruno, o principal compromisso é aquele ponto do artigo 4º da Carta da OTAN, que é a iminência diante de um ataque de um membro externo da organização, todos os demais membros devem se solidarizar contra esse ataque, né? Ou seja, deveriam contribuir para um contra-ataque em uma resposta solidária a esse membro que está sendo atacado. Mas, como eu disse, esse incidente em particular, ele não reflete ali uma intenção da Rússia em atacar a Polônia, né? Ou seja, não é uma declaração de guerra da Rússia à Polônia, não foram atingidos alvos militares estratégicos, né? Ou seja, não denotaria ali o que está no princípio da OTAN de que seria um ataque, né, um ataque militar, uma agressão, uma iniciativa de uma guerra, né? O que não é o caso, né? Ou seja, mesmo que seja confirmado que foram mísseis russos, isso não caracteriza uma declaração de guerra por parte da Rússia, principalmente por ter sido ali numa fronteira e o que tudo indica ser um incidente, um acidente, né? Mas o que poderia levar a OTAN, né, e seus países membros, a um conflito direto com a Rússia no momento, né? Nessa escalada que a gente tem visto dos conflitos. O que poderia levar essa ação direta seria o uso de armas nucleares na Ucrânia, né? Então o Ocidente, né, os Estados Unidos anunciaram que se a Rússia vier a utilizar armas nucleares na Ucrânia, né, as armas táticas, porque as armas estratégicas são um tanto impensáveis porque elas teriam um efeito, a radiação atingiria muito o próprio território russo, né, e o efeito seria muito catastrófico. Mas as táticas, que têm um menor alcance, eu não descartaria que elas venham a ser utilizadas. Então a OTAN chegou a declarar que se essas armas nucleares táticas forem utilizadas pela Rússia, ela dará uma resposta direta em território ucraniano, né? Ou seja, eles anunciaram que não vão atacar o território russo, mas vão atacar as tropas russas, iriam até mesmo aniquilar as tropas russas dentro do território ucraniano, né? Ou seja, a gente teria ali um conflito direto entre a OTAN e a Rússia na Ucrânia. Ao mesmo tempo, por mais que a OTAN tenha declarado que não atacaria diretamente o território russo, é bem provável que essa escalada, essa ação, esse conflito direto, poderia sair do controle e gerar um conflito direto, inclusive nos seus territórios, né? Ou seja, de uma terceira guerra mundial de proporções inimagináveis, né? E o que poderia levar a Rússia a utilizar essas armas? Eu acredito que tem 3 cenários ali que não estão muito distantes do que a gente tem visto hoje e que poderiam levar a esse cenário. Seria uma tentativa da Ucrânia de recuperar a Crimeia, né? Ou seja, a Ucrânia desde agosto está crescendo ali nos contra-ataques, está recuperando o território, então se ela vier tentar recuperar a Crimeia, eu acredito que a Rússia poderia arriscar sim a usar essas armas nucleares.
Um segundo ponto, acho que menos provável, mas que não seria descartável, seria se a Rússia ela perdesse o controle sobre essa faixa terrestre que vai desde a Crimeia até o território russo, ali passando pelo Donbass, né, principalmente tendo em vista que a Crimeia, tirando essa faixa terrestre, a Crimeia ela é conectada à Rússia apenas por uma ponte, e essa ponte, inclusive, há algumas semanas foi atacada pelos ucranianos, né, então a Crimeia ela ficaria dependente sem essa faixa terrestre. A Crimeia ela estaria ligada à Rússia apenas por essa ponte, né, ou seja, eu acredito que se a Rússia vier a perder essa faixa terrestre, o Vladimir Putin pode endurecer no conflito, inclusive usar essas armas táticas. E um terceiro ponto, ainda menos provável, mas não descartável, seria a perda da cidade de Donetsk, que desde 2014 tem uma ligação muito forte ali com a Rússia. Vicente Ferraro, cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, seção Rússia e Eurásia. Pelo menos eu estou muito mais aliviado depois dessa entrevista, acredito que os ouvintes também. Muito obrigado por atender a Band News FM, por explicar tudo pra gente e também por trazer um pouco mais de paz para essa redação que passou aqui à tarde e à noite bastante aflita. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Bruno. Um abraço.